Em nome de Jesus. 26, capítulo de número 21. Ou capítulo número 26, versículo de número 21. Enquanto comia, disse-lhe: em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Lucas capítulo de número 24, versículo de número 49. Lucas capítulo de números 24, versículo de número 49, diz assim: envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Fala para o teu irmão. Mas ficai na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Poder aceitar em nome de Jesus. Senhor, nessa noite eu quero te adorar mais uma vez, te exaltar, Senhor. Senhor, eu oro e já nesse momento eu peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões, atitude, obra, pensamento, tudo aquilo que eu fiz e que entristeceu o teu Santo Espírito. Nessa noite eu te peço perdão e peço mais ainda, Senhor, acampa os teus anjos sobre este lugar. Cumpra a minha vida, meu Senhor, com teu manto, com teu poder, porque a tua palavra, Senhor, é poderosa e eficaz. Meu Deus, use os meus lábios, assim como tu fizeste com Isaías, tirando, Senhor, uma tenaz, uma brasa com uma tenaz e ungiu o lábio dele, para que ele possa ter os lábios purificados. Meu Deus, eu te agradeço nessa noite por este momento, em nome de Jesus. Amém, querido? Glórias, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Amado, nosso ministro de louvor, usado pelo Espírito Santo, declarou sobre algumas pessoas que não estão aqui. É verdade que pela nossa vontade, pela nossa fé, queríamos que permanecesse sempre cheio, lotado, né? O Evangelho que nós ouvimos e muitas das vezes nós mesmos pregamos para colocar a palavra como um todo, nós temos visto que a palavra foi muitas das vezes é ministrada para os ouvintes, para a sua necessidade. E muitas das vezes nós queremos a palavra para a nossa necessidade. E aí aonde nos acomodamos, como foi falado ontem até, nos acomodamos muitas das vezes, porque o culto nós já conhecemos, ele vem, ele é palavra, louvor e oração, e todo mundo para a sua casa, glória a Deus e aleluia. E nós não vemos mais a sede do povo. Nós não temos percebido a sede da igreja. A igreja tem permanecido, não os novos, mas os velhos cristãos, desapercebidos pelo poder e a unção que Deus derramou sobre a vida de cada um. E muitos deles ainda têm dúvida que ele é templo do Espírito Santo. E nesse comentário que eu estou dizendo aqui, no momento crucial da qual nosso irmão foi usado por Deus, eu olho para a Bíblia e vejo que muitas das vezes nem todos aqueles que estão cheios ou não cheios do Espírito Santo, a igreja que está cheia é uma igreja que Deus está. Muitas das vezes tem pessoas que só ocupam lugar. E quando tem uma palavra profética mais forte do seu pastor, do seu líder,
E ele vê que ele caiu em contradição e não gostou, ou porque cometeu alguma coisa e não quer reconhecer o seu erro, essas pessoas se afastam. Elas se afastam, vão para outro lugar, porque eles sabem que no outro lugar vai ter uma palavra que vai vir de encontro àquilo que ele acha que ele quer. Mas aqui a palavra é dada por Deus, irmão. E não é aquilo que você quer, é aquilo que Deus quer para a tua vida. Então por isso, muitas das vezes, temos poucas pessoas até. Algumas pessoas vão embora. E essas pessoas que vão embora, vocês raciocinam a vida delas. Tem verdadeiramente um momento de oração por elas. Porque são pessoas rebeldes que não reconhecem a sua falha e acham melhor se esconder. Mas eu digo uma coisa para você: se esconde do homem, mas de Deus não. O Deus que eu sirvo continua sendo o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Então tem muitos gideões que preferem estar com a igreja lotada. Tem muitos gideões que gostam de pregar para multidões. Tem muitos gideões, meu amado, se não for a multidão adequada, eu não prego. E se porventura eu tiver que pregar, eu vou pregar 10, 20 minutos para dizer que eu preguei, para dizer que eu não fui infiel. Ei, eu quero dar uma palavra para o seu coração. Estava compartilhando com o pastor João esses dias. Nós estávamos trabalhando, eu falei para ele: pastor João, muitas das vezes, quando eu estava orando, eu orava com o microfone, não tinha ninguém da igreja. No começo do ministério não tinha ninguém. E eu orava com o microfone, pulava, sapateava: receba! As pessoas paravam na rua e falavam: o que está acontecendo lá embaixo? Eu ia pensar que a igreja estava lotada, mas está vazio. E esse homem está pulando: receba. Meu amado, eu quero dizer uma coisa para você. Deus não te chamou para você ficar pregando, escolhendo o momento que você vai pregar, ou o momento que você vai falar. Você prega quando Deus manda você pregar. Você fala quando Deus manda você falar. Eu me lembro que tem uma irmã abençoada que eu amo muito, a nossa missionária Fátima. E no começo do ministério, eu estava orando, não tinha ninguém. E o Espírito Santo já tinha falado com ela, ela era católica. E eu estava orando, e quando eu estava com o joelho dobrado, o Espírito Santo falava assim: ó, abra a boca agora, porque vou eu falar com uma pessoa. Olhava quem? Não tinha ninguém, irmão. E eu abri a minha boca e Deus falava assim: ei, você que está passando aí por detrás, te chamei pelo meu Espírito Santo, tu ouviste o meu chamado, e por esta rua tu não tem mais passado, porque você endureceu teu coração, e tu está passando por detrás. Mas eu digo uma coisa: o meu santo não está te vendo, mas eu estou te vendo, e meus olhos é como chama de fogo. Irmão, a mulher ficou parada no escadão. Ela entrou na igreja, aceitou Jesus e falou: pastor, era eu. Passava aqui, mas passava com o nariz desse tamanho. Depois Deus me usou, eu estava atrás da igreja, você nem sabia. Eu falei: é Deus mesmo. Então, meu querido irmão, hoje a palavra ministrada, ela não tem que ser verdadeiramente pregada para o que você quer, mas é o que Deus quer. Não importa se sair 2, 3, 4, 5. O importante é que Deus continua te usando. As pessoas que foram abençoadas e continuam abençoando a vida delas. Seja uma pessoa que, quando a pessoa fala mal de você, ore por ela. Ore pela pessoa. Sabe por quê, meu amado? Porque você tem um chamado. E o teu chamado não foi feito pelo homem, foi feito por Deus. E quando nós temos um compromisso com Deus, fica mais fácil, fica mais gostoso, fica mais leve.
Meu querido irmão, eu quero te chamar você nessa noite para um propósito profundo de Deus. Você esqueceu que na igreja se busca batismo com o Espírito Santo? Você esqueceu que a igreja, ela dá dom de revelação? Você se esqueceu que a igreja, ela quer que você se reveste com as coisas de cima e não com as coisas que são de baixo? Lavade comando de Candarábia. Você esqueceu, meu amado, que a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12 diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você sabe o que é isso? É retroceder. Essa palavra transformai-vos é retroceder. É você ir para trás. É você retroceder. O que você não faz? O que você não está fazendo que outrora você fazia? O que você deixou de buscar? Que outrora você buscava com lágrima, com suor, com choro, que você buscava com jejum, que você buscava com oração. Você via o irmão sendo batizado com o Espírito Santo e você falava: Senhor, como é que eu vou ser batizado? E você entrava por esta porta, entrava por esta cadeira, dobrava o teu joelho e falava: Senhor, eu estou aqui, me batiza, me batiza, me batiza. Hoje mudou. Sabe por que mudou? Porque você entra por essa porta, dobra o joelho e fala: Senhor, eu preciso do meu carro, preciso da minha casa. E não é errado. Eu preciso disso. Você só pede as coisas que são terrenas. Você esquece das coisas celestiais. Cutuca teu irmão que está do teu lado e fala assim: meu irmão, buscar primeiro o reino de Deus. Não, fale com fé, fale como um profeta. Fale como um profeta. Fala assim: ó, buscai primeiro o reino de Deus. Fala assim: em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca primeiro o reino de Deus, vai vir carro, vai vir casa, vai vir dinheiro, vai vir tudo. Sabe por quê? Você está buscando em Deus. Eu quero, meu querido irmão, que você guarde isso. Eu quero que você guarde na tua alma e no teu coração. Eu quero que você comece a meditar no que você tem buscado. Olhe dentro de você. Eu compartilhei com o João, já falei para a igreja. Teve uma vez, irmão, falei para o João, que eu me tranquei da raiva. Eu falei: Senhor, eu estou numa vida só o sangue de Jesus. Tu sabe como eu estou, já. E o Senhor falou assim: o que impede de você pregar? Não, mas eu estou entendendo. O que impede de você pregar? Hoje você vai pregar para você. Faz de conta que você vai falar com a pessoa lá e a pessoa é você. Eu falei: mas eu não estou entendendo, vamos pregar para mim. É pregar para mim, fecha a porta da rádio. Você vai ficar sozinho na rádio agora. Eu fui fechar a porta da rádio, abri a Bíblia, caiu lá em João capítulo 5, que fala, aleluia, dos tanques, e da qual aquele aleijado estava perto do tanque, pastor Robert. Estava ali há muito tempo procurando a bênção, todo mundo descia primeiro do que ele. E Jesus chegou diante dele e falou: o que você quer? E eu então comecei a pregar aquela mensagem. Não, eu não pregava olhando para a Bíblia, eu pregava olhando para Deus. Era como eu estivesse fazendo uma oração. Eu estava falando com Deus, porque o homem de Deus conhece a palavra de Deus. Eu chorava naquela rádio. Falei: você aí. O teu irmão do lado desceu, o outro desceu também. E você continua. Quanto tempo você está esperando? 38 anos.
estão descendo as águas, quantas pessoas estão recebendo a bênção, e você ainda está coxo, não tem força nas pernas, tem força nos braços. É você mesmo, meu irmão. E eu falava assim, pastor, você mesmo, pastor, você que está aí, trabalha na obra, soa, chora, ganha alma para o Senhor Jesus, leva, as pessoas são abençoadas. É você que eu estou falando. E olha como você está. Olha como você está. Mas eu tenho uma palavra de fé para você. Jesus hoje está indo no seu encontro. Jesus hoje está falando com você. Eu chorava naquela rádio. Sabe por quê? Pela primeira vez na minha vida eu não preguei para ninguém, preguei para mim. Quando eu saí da rádio, minha esposa olhou para mim e falou: o que está acontecendo? O que foi? Eu falei: nada, é prova, filha. Deixa quieto. Cheguei à tarde, fui na igreja. Eu não estou conseguindo entrar na palavra de Deus ainda, mas vou entrar. Fala para o teu irmão, te prepare. Cheguei na igreja, um culto à tarde abençoado, era lá em cima, se eu me lembro. Pregando sobre prosperidade. Deus, glória a Deus, estava fumando mais do que a Souza Cruz. Era óleo para todo lado, irmão. Eu lá, receba! Deus vai te abençoar, mas Deus vai te dar vitória. Ei, irmão, te prepare. E Deus vai falando, eu voltava, aquela coisa tremenda, aquela unção. E quando eu estava pregando, o Espírito Santo falou no meu ouvido assim: olha o que ele está falando, olha a vida dele, olha a casa dele, olha o carro dele. Do outro lado falava assim: é mesmo, você já viu o terno dele? Eu olhava para trás, tentava pregar, mas as vozes estavam. O culto abençoado, irmão. Uma tarde de poder. Pessoas foram libertadas naquela tarde. Chamei 4 irmãos. Vem aqui vocês 4. Por que vocês estão razoando nos seus corações por aquilo que Deus falou? Não, mas ficou sem graça. Por que você não fala para mim? Mas lá não falo nada, falou. O Espírito Santo que eu sinto, que eu amo, falou no meu ouvido. Baixar a cabeça. Pessoas que eu amo muito. Pessoas que andavam conosco lado a lado. Né? Pessoas que entravam no meu carro e falavam assim: Deus vai te dar um carro, pastor. E o Espírito Santo falava: você está zombando do teu carro. Aí eu falei para ela assim, olha, só porque você está falando, nessa semana ainda, tu verás que Deus é na minha vida. Nessa semana, eu falei com autoridade, irmão, porque eu tinha chorado na rádio. Eu não prego para que você saia contente, alegre, só porque aprendeu mais uma palavra. Eu prego para que você seja renovado, abençoado. Aleluia. Fui para casa. Cheguei na minha casa aquele dia. Eu não vou contar a história toda, porque Deus mudou meu cativeiro. Aí eu já estava com 2 lojas. Do nada! Fala, pastor, do nada! 2 lojas. As pessoas passavam na rua, está roubando a igreja. Pastor está roubando a igreja. Eu achava que eles iam ficar alegres, porque Deus falou, levante a mão da glória a Deus. Aleluia. Irmão, eu fico alegre com a tua bênção. Aleluia, glória a Deus.
A minha vontade é que você fosse a pessoa mais abençoada do mundo. Porque eu teria prazer, eu preguei, Deus falou. O ruim é quando Deus não te abençoa. Aí eu falo, Senhor, o que está acontecendo com essa vida? Meu Deus, essa pessoa faz do jeito que a tua palavra diz, da maneira que a tua palavra diz, e não está acontecendo, alguma coisa está errada aí. Endureci o meu coração. Falei, não vou comprar carro não. Para que carro? Deus tinha falado naquela tarde que Deus ia mudar a cor do meu carro e me dar um carro azul. Escuta bem. Na porta da igreja, pastor Robert, roubaram, glória a Deus. Roubaram. Porque Deus sabe, se não tivesse roubado, eu não tinha arrumado outro carro. Que eu precisava de outro carro. Eu ia ficar glória a Deus até hoje. Estava rico, ele andando para cima e para baixo, dando glória a Deus, de rajada, de aleluia. Ei, irmão! Aí eu fui lá, compramos um carro azul. Depois que eu fui cair na ficha do que Deus falou. Comprar não, que eu estou pagando ainda, viu? Abençoado, cadê os filhos das trevas? Estão tudo lá ouvindo lá fora. Escute bem! Estou pagando ainda! E se eu não pagar, vem lá e me carro embora. Né? Aí, irmão, agora tá de carro novo, carro importado, de uma hora para outra. Fala pro teu irmão, meu Deus, ele é poderoso para mudar a situação no abrir e no fechar de olho. Qual era a palavra que você pregou naquela tarde? Eu lembro como se fosse hoje. Sabe qual era a palavra que eu preguei naquela tarde? Faz muito tempo, viu, João? Era para eu ter esquecido. Jesus vai vir buscar a tua igreja no abrir e no fechar de olhos, ao soar a última trombeta. E a revelação da palavra daquela tarde é: Deus vai mudar a tua vida no abrir e no fechar de olhos. Levante a mão da glória a Deus. Porque assim como o relâmpago cai no ocidente e mostra no ocidente, assim será a vida do Filho de Deus. Aí fala para o teu irmão, meu irmão, te prepare. Por que, pastor? Porque a palavra, ela tem poder. A palavra, ela é poderosa e eficaz. Jesus, que é a palavra de Deus, o verbo de Deus, ele dá um ensinamento muito grande. Ele nos mostra que no princípio Deus falou: haja luz. Preste minha atenção para você que está aqui nessa noite. Para Deus começar a fazer essa obra, tinha que ter luz. Pastor, não estou entendendo esse mistério. Presta atenção. Para você levantar de noite, você tem que fazer o quê? O quê? Acender a luz. Olha só. Quando você abre a sua geladeira, o que acontece lá dentro? Acende a luz. Quando você coloca alguma coisa no micro-ondas que você liga, ali no espelho, o que acontece? Acende a luz. Não tem como fazer a obra do Senhor nas trevas. Não tem como pregar a palavra do Senhor sem luz. Não tem como eu ministrar aqui nessa noite, irmão, uma palavra dada fracasso. Falo e nada acontece. Eu quero dizer uma coisa: se não acender a luz, não tem bênção, não tem vitória. Receba! A palavra que sai tem que ter poder, tem que ter unção. Fala para o teu irmão: você está revestido de poder nessa noite?
andava, meu querido irmão, curando, fazendo milagre, e as pessoas falavam: eu nunca vi um homem falar como ele fala. Ele falava as mesmas coisas dos profetas, ele falava as mesmas palavras dos sacerdotes, ele falava as mesmas palavras. Mas ei, por que a palavra de Jesus era diferente? Porque ele falava com quem tem autoridade. Ele falava com quem tem autoridade. É diferente para a pessoa que prega, põe a mão na cabeça dos outros. Não, fique do jeito que está, Deus vai te abençoar. Eu vou sair da igreja, pode sair. Você ganha melhor você sair desse jeito do que ficar amaldiçoado aqui dentro. Em nome de Jesus, receba! Aleluia! Fica diante de cheio, com pessoas que não querem nada com nada. Está lá lutando, pedindo uma bênção, e você fala: Senhor, eu estou todo dia na igreja e não acontece nada. Não acontece nada, por quê? Porque você está conformado. Você se conformou naquilo que você ouve. Está na hora de praticar. Está na hora de acender a luz. Oh, aleluia! Está na hora de acender a luz. Está na hora de falar para Deus, fazer prova com Deus. Eu faço prova com Deus aqui. Eu digo mais que uma pessoa aqui que Deus está falando para ficar careca. Se não vir para frente, aceitar, receber a oração, vai ficar careca. Está entendendo o mistério? Lavade comando, todo de calabaçou, de candará. Eu fiquei 2 vezes, irmão, pregando, e eu fiquei ali, Deus falou: vem para frente, você vai ficar banguelo. Dos teus dentes vai cair todo, vem receber. Deus está falando. Eu não tenho parte com homem, nem com dentista, eu tenho parte com Deus. Eu falei para o irmão: se não vir, não vai cair meus dentes. Deus está falando. Deus está falando para você. Não espere os dentes cair. Ouça a voz do Senhor. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus fazia milagre, tudo aquilo que você conhece. Não precisa eu dar uma... Eu retroceder algumas coisas que Cristo fez, porque você sabe que nenhum outro homem fez o que Jesus fez. Maravilha, coisas tremendas. Mas tinha um no grupo deles. Chamava Judas Iscariote. Esse Judas Iscariote, no começo, aquele fogo, chegou diante de Jesus pedindo para ficar com Cristo, e Jesus falou: a árvore é conhecida pelos seus frutos. Fica conosco. Ele ali então viu milagre, ele viu Jesus operar, ele viu coisas, mas na sua mente, a visão dele para o ministério de Cristo era outra, era na terra, era algo que verdadeiramente não estava constando com aquilo que Jesus ia fazer. Então ele ia ouvindo, ele via vendo, ele via os milagres, mas ele via também as contradições do milagre. Ele via pessoas sendo perseguidas, ele via Jesus quebrando as barracas. Sabe por quê, meu querido irmão? Joga esse pecado para os quintos infernos em nome de Jesus. Na igreja não é lugar de venda, na igreja não é lugar. Você não vai vender o teu ministério. Em nome de Jesus, receba! Quando ele viu isso, ele achou que Jesus não tinha coragem de fazer isso. Ele já não ouvia mais a palavra. Jesus falava e ele já não ouvia. Sabe qual é o problema, irmão, da sua destruição? É quando você não presta atenção mais na palavra. Verdade, Deus. Quando você fala: não, mas é aquele irmão que vai pregar? Jesus já terminou, irmão. Por quê? Estou louvando. Estou louvando. O problema é teu. Se o outro estiver pregando e você está olhando para lá porque não gosta, ele não prega ali, ó. O problema
comendo a palavra, você vai distanciando de Deus. Porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você abrir os seus olhos, você vai estar falando mal do irmão, vai estar falando mal da irmã, vai estar falando mal da igreja, vai estar falando mal do Papa, vai estar falando mal de todo mundo, meu querido irmão. Sabe por quê? Porque não tem mais fé na tua vida. Você fala que todas as igrejas são iguais, você vai falar que Deus não opera, você vai falar que Deus não faz nada, você vai falar que a tua vida não muda. Não é porque Deus não vai mudar, é porque você entrou e você não dá crédito à palavra de Deus. Eu estava aqui sentado. Eu sou, e é culpado é vocês. Pastor daí pelo público, então repara agora. Eu estava aqui sentado, pastor Raul. E a irmã estava lendo a palavra. Eu comecei a perceber. A Dolores parou na porta. Depois fala. Quando eu falo bem dela, os irmãos não entendem o que eu estou falando. Não é que eu falo mal de você, eu falo bem também. Mas eu reparei ou não reparei, meu irmão? Eu não mandei ela ficar parada lá. Ela parou e ficou ouvindo a palavra. Enquanto você não terminou de ler, ela não entrou. Cutuca teu irmão que está ao teu lado. Até onde você vai ouvir que nós devemos reverenciar a palavra de Deus. Naquele momento Deus poderia estar falando com você usando a serva dele. A irmã estava falando, o outro ia lá no banheiro, tomava água, o outro vinha, o outro levantava, ia lá e ela nela. Ela nela, pastor Robert. E o outro vai ficar sede nessa hora. Dá vontade no banheiro, que é uma benção. Nós trouxemos um espelho e colocamos lá atrás, porque se coloca lá dentro, o negócio ia ficar estreito. Reverencie a palavra. Quando alguém estiver lendo a palavra, pare, porque Deus está falando com você. Não perca nem um segundo da palavra. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está entendendo? A palavra de Deus é fundamental para a tua vida espiritual. Quer se encher de poder? Não tem como se encher sem a palavra.